Agora que a gente já descobriu como utilizar variáveis dentro do Terraform, a gente vai continuar explorando as features que ele tem a oferecer. Então aqui no meu código eu já criei uma pasta nova sobre o assunto que eu vou falar, sobre interpolação, locals e outputs. Eu já deixei preparada a minha estrutura aqui, então eu tenho o meu bloco comum aqui de Terraform para definir as minhas versões. Aqui o meu provider. Aqui eu separei o meu bucket em um arquivo separado, então eu renomeei esse arquivo S3, o que significa que tudo que estiver aqui dentro desse arquivo vai ser relacionado a um S3. Então aqui nada mais do que a gente já criou nas outras aulas, um bucket simples, e aqui as variáveis que eu estou utilizando. Então, region, profile e environment. Ok, vamos começar pela interpolação. Então eu vou aqui na documentação. O que é interpolação? A interpolação ela avalia a expressão que você passou entre essas duas marcas, que é o cifrão abre e fecha chaves, e ele vai converter, se necessário, para string. Então aqui você pode passar uma variável e concatenar junto com uma string, ou você pode chamar uma função para poder executar alguma coisa mais complicada. Basicamente, interpolação é você conseguir concatenar strings com alguma expressão, seja ela uma variável ou o retorno de uma função. Então, como que a gente vai fazer isso no código? A gente vai começar pelo nome do nosso bucket. Então, eu vou utilizar mais um provider. O provider é o Randall e eu vou utilizar esse recurso, RandallPet, que ele vai gerar um nome aleatório para a gente poder criar no nosso bucket. Então, a utilização dele é muito simples. A gente vai definir esse resource, RandallPet, e a gente vai passar o nome que a gente quiser. E se a gente descer um pouquinho aqui embaixo, a gente tem a lista de argumentos. No nosso caso, a gente vai usar somente o argumento de length, que é o tamanho, que vai gerar o nosso pet name, pois aqui a gente pode ver como que vai ser gerado esse pet name. Então, ele já está separado por traço, que é o padrão do bucket. Voltando ao código, eu vou criar um novo arquivo chamado de random.tf. Aqui, resource, random, e aqui eu vou colocar como bucket. Então, nosso length vai ser 5. Ok, feito isso, eu já posso começar a utilizar a interpolação no nosso S3. E para utilizar a interpolação, eu preciso das aspas, então eu vou deixar essas aspas. E o que eu vou fazer? Vou iniciar com uma documentação. Cifrão, abre e fecha chaves, e aqui eu vou passar random patch.bucket.id. E para finalizar, eu vou concatenar o nome do nosso ambiente. Então eu vou colocar var.environment. Feito isso, a nossa interpolação está feita. É basicamente isso. Então ele vai concatenar esses dois valores e gerar o nosso bucket. Eu espero que esse bucket não exista na AWS. Vamos para o terminal rodar ele. Ok, aqui no terminal já estou na minha pasta. Vou rodar terraform init. Como a gente adicionou mais um provider, ele instalou esse novo provider. E o que eu vou fazer? Eu vou adicionar essa versão no bloco do nosso Terraform para poder locar a versão desse provider também. Então, deixa eu voltar no código. Vou abrir meu main.f, abrir esse bloco. E aqui eu vou copiar. Vou colar aqui, renomear, vou colocar random. E aqui a versão 3.0.1. Se eu abrir o nosso arquivo de terraform.loc.hcl, a gente pode ver que a gente tem os dois providers agora. Maravilha, vou fechar aqui. Vou fechar esse arquivo, não preciso mais dele por enquanto. E vamos ver se nosso bucket vai ser criado. Terraform plan. Eu executei o Terraform plan com um out, então ele vai gerar um arquivo para a gente. E aqui ele está criando um recurso, ele está criando um bucket. E aqui a gente tem o nosso bucket, mas ele está como não after apply, porque ele precisa gerar o nosso random path randomicamente. Aqui está as tags que eu setei na mão. E é isso. E logo aqui embaixo a gente tem o nosso recurso de random path. Então o que está acontecendo? Ele vai criar um random path com o tamanho 5 e o separador vai ser o traço. E é por isso que aqui no bucket name ele está como non after apply, porque primeiro ele precisa calcular essa expressão aqui para depois setar o valor do bucket. Então o Terraform, na hora que ele vai executar, ele sabe exatamente a ordem que ele precisa criar os recursos para não ter perigo dele criar um que depende do outro. Então ele já monta essa árvore automaticamente para a gente. Isso quer dizer que toda vez que a gente precisar usar o valor de um recurso dentro do outro, que o Terraform gerencia essas dependências para nós.
Vou aplicar as alterações com o arquivo que a gente gerou do plan. E recursos criados. Esse aqui, a gente pode ver que é o nome randômico que ele gerou. E aqui é o nome do bucket. A gente concatenou o ambiente de dev aqui no final. Vamos verificar na AWS o recurso. E está aqui o nosso bucket criado através do nosso Terraform. Se eu abrir e for em Properties, eu consigo ver as tags que eu setei lá. Maravilha! Agora que a gente viu sobre interpolação, vamos para a próxima feature, que é Local Values, que é esta página aqui. E de acordo com a documentação, para ficar um exemplo bem fácil de entender o que é locals, a gente pode comparar com as variáveis locais temporárias de uma função. Então aqui a gente tem input variables, que a gente já viu, que são como os argumentos da função. A gente tem output values, é como se fosse o retorno da função, o que a função retorna. E aqui a gente tem local values. Logo abaixo, ele nos mostra como utilizar o locals. Então vou definir um bloco locals e utilizar chave valor. E o legal é que do locals a gente pode usar funções, interpolação e o próprio valor de outra chave dentro do locals. E quando a gente deve usar locals ou não? Locals serve para a gente escrever alguma variável ou expressão, concatenação, ou por exemplo aqui, as tags que se repetem em vários lugares. Se a gente vê que alguma coisa está repetindo mais de uma vez, a gente pode transferir esse valor para um locals, porque a gente vai ter um local central daqueles valores e quando a gente precisar alterar, a gente vai alterar somente em um lugar e não em vários lugares, que pode acontecer de a gente esquecer se a gente setar em vários lugares. Aqui na minha ideia eu vou criar um arquivo novo, eu vou chamar de locals.tf e vou definir o bloco locals. Ok, feito isso, o que eu vou fazer? Como a própria documentação nos mostra, eu vou utilizar aqui um locals de common tags, que são as tags comuns. Eu vou vir aqui no meu bucket e vou copiar este bloco aqui. Recortei e vou colar aqui. Common tags vai ser igual a esse bloco aqui. Aqui, em vez de eu colocar as minhas tags, a sintaxe para utilizar o locals, você vai colocar local no singular, ponto, o nome que você passou. Então, para ficar claro, na hora de utilizar, a gente vai colocar local no singular, mas na hora de definir, a gente vai colocar locals no plural. Ok? Feito isso, para ficar mais claro, o nosso exemplo aqui, eu vou criar um objeto dentro do nosso bucket, através do Terraform. Então, eu tenho um recurso do tipo AWS S3 Bucket Object. Ele vai fazer o upload de um arquivo local para o nosso bucket. Aqui eu vou colocar this também. E aqui nessa linha eu vou utilizar o bucket que eu criei acima. Então, como que eu faço isso? Eu vou referenciar o meu recurso de cima. Eu posso fazer simplesmente assim. Eu vou colocar AWS S3 Bucket. E como vocês podem ver, a minha IDE já está dando um autocomplete, já está dando um hint aqui do que pode ser. Então, eu vou selecionar o meu bucket, ponto this, o nome do meu bucket. Então, se eu tivesse mais de um bucket, então, por exemplo, eu tenho um bucket de logs, eu colocaria bucket logs, e outro seria bucket website, que conteria os dados do meu website, e eu conseguiria identificar qual bucket eu queria referenciar aqui. Como eu tenho somente um bucket, eu estou selecionando o nome como this, porque eu sei que quando eu seto this, eu só tenho um recurso daquele tipo e fica mais fácil para identificar quando eu precisar referenciar. E aqui eu vou passar o atributo bucket. Esse atributo key é onde que eu quero salvar o arquivo dentro do bucket. Por exemplo, eu posso colocar config/ips.json. Deixa eu criar esse arquivo. E colar alguns valores fictícios aqui. Feito isso, eu já tenho o meu arquivo para poder subir com o bucket. E aqui eu vou adicionar mais algumas coisas, pois esses dois atributos são requeridos para a gente poder criar um objeto no bucket. Aqui eu vou passar o source, que é onde está o meu arquivo. E o arquivo está na raiz, está no mesmo nível que o meu código do Terraform. Então eu só vou passar o nome do arquivo, ips.json. E também vou passar esse atributo etag, identifica quando o conteúdo do arquivo foi alterado para poder subir novamente no bucket. E para poder fazer esse cálculo, ele utiliza uma função que se chama filemd5. E aqui a gente tem que passar o arquivo. E qual que é o arquivo? ips.json. Se a gente parar e observar nesse recurso que a gente está criando, nesse objeto, a gente pode ver que ips.json repete 3 vezes.
Então, isso é um bom sinal da gente mover esse valor para um local. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar esse carinha aqui, voltar no meu locals e vou colocar IP file path, que é para identificar onde está o meu arquivo. E colei aqui. Feito isso, vou voltar para o meu S3. Nesse caso aqui, na key, eu vou fazer uma interpolação, eu vou concatenar. Então, vou fazer local.ipfilepath. E aqui na linha de baixo, eu não preciso colocar o valor dentro de uma expressão. Então, eu posso passar diretamente. Dessa forma, quando eu precisar alterar o arquivo, eu vou alterar somente o locals e não 3 lugares aqui dentro do nosso recurso. Salvei o arquivo, vamos para o terminal, vamos rodar um plan. Mas primeiro, vamos formatar o nosso código e rodar o Terraform plan. Após rodar o plan, ele nos mostra que vai criar um recurso do tipo bucketObject. E aqui está todas as informações que ele está carregando. Então aqui a gente pode ver a nossa etag, esse atributo, que é uma hash. E aqui o bucket que a gente já criou anteriormente. E também a nossa key, onde o arquivo vai ser salvo dentro do bucket. E aqui, da onde que ele vai puxar a informação na nossa máquina local. Vamos aplicar as alterações. Ok, já alteramos a nossa infra. Vamos ver na AWS. Eu estou dentro do meu bucket e aqui na abinha Objects. Eu vou atualizar o nosso bucket e aqui eu posso ver que ele já criou o nosso arquivo aqui dentro. Então ele criou uma pasta e aqui está o arquivo que a gente subiu. E para finalizar, agora a gente vai falar sobre Output Values, que de acordo com a documentação, são como o retorno de uma função, que ela vai retornar para a gente. E quais casos de uso a gente pode utilizar o Terraform Outputs? A gente pode usar quando a gente estiver montando um módulo, a gente quer mostrar alguma coisa na tela, no output do Terraform Apply, ou quando a gente quer acessar alguma coisa do Remote State. Isso aqui ele vai ficar mais claro no decorrer do curso, quando a gente falar sobre módulos e também sobre o Remote State. Para agora, a gente vai ver os outputs somente na nossa tela, após a gente rodar o Terraform Apply. Voltando aqui na minha IDE, eu vou criar um arquivo outputs.tf e para utilizar, a sintaxe é muito simples. Você vai colocar output, você vai dar um nome para ser identificado. Eu posso colocar bucket name e aqui também eu posso colocar o valor. Eu posso usar uma interpolação ou acessar diretamente o meu recurso. Então, se eu vier no meu S3 bucket, eu quero pegar o nome do bucket. Eu também quero o valor do ARN ou ARN. Esse valor do ARN ou ARN é o valor de identificação dentro da AWS. Voltando aqui no nosso bucket, se eu for em Properties, eu posso ver o nosso ARN do bucket, então é esse daqui. Isso aqui vai fazer mais sentido quando a gente começar a conectar os serviços entre si dentro da AWS. E ARN significa Amazon Resource Name. Ok, se eu quiser eu posso dar uma descrição aqui dentro também. Se alguém precisar, por que a gente está expondo essa informação. Eu vou expor também o domain name, que é um nome diferente do nosso bucket. E por último, o nosso arquivo que a gente subiu com o Terraform. Só que aqui eu vou fazer uma interpolação, porque eu quero exibir o caminho todo. E como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar a interpolação. Vou colocar 2 valores aqui para poder identificar eles. E aqui eu setei o valor do meu path para o arquivo que eu subi. Então eu passei o bucket e também aqui, que gerou através do nosso recurso de objeto. Feito isso, vou salvar e vou aplicar novamente. Mas se eu tentar executar com o arquivo que eu já tenho aqui na minha máquina, ele vai dar um erro falando que o nosso arquivo está desatualizado. Então, quando a gente utilizar o Terraform Plan com o arquivo, a gente precisa rodar novamente para ele fazer um novo cálculo das nossas alterações. Vamos rodar o plan e atualizar o nosso arquivo. E aqui ele está mostrando que ele vai expor essas informações aqui. E que ele não vai fazer nada na nossa infra. Não vai alterar exatamente nada. Ok, agora sim, vamos a aplicar. E aplicado com sucesso. Aqui a gente pode ver que ele não alterou nada, mas agora a gente tem acesso aos nossos outputs. E a gente tem todos os outputs que a gente definiu, está tudo exposto aqui para a gente. Se a gente quisesse utilizar alguma informação, saber algum valor do que está gerando, seria bem útil, que a gente consegue ver na tela. Mas a gente vai discutir mais para frente as outras formas de utilizar esses outputs.